Ao faxinar entre os meus livros no meu quarto, eu me deparei com essa pérola aqui, Quem Me Roubou de Mim, do nosso querido Padre Fábio de Mello. Quantas vezes eu tive a alegria de poder falar sobre ele. E não me canso jamais, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de lembrá-lo, seja através de um diálogo com alguém, ou até como um momento inusitado esse de passar entre os livros, encontrá-lo, vem uma chuva de pensamentos e de reflexões em minha memória. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Por coincidência, ontem eu estava com uma amiga e falando sobre como é importante a gente ter paz. Que a paz não tem preço na vida da gente. E a gente só sabe o quanto vale a paz quando a gente passa por situações que nos afogam, situações que nos prendem, que nos apreendem, que nos aprisiona. Aí sim, depois de momentos como esse, é que a gente sabe que realmente a paz tem um valor inestimável na vida da gente. Minha mãe diz que muitas vezes é melhor antes só do que mal acompanhado, né? Então, o livro do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, fala sobre relacionamentos. Quantas vezes nós achamos que estamos vivenciando uma relação de amor e essa relação nem sempre tem maturidade. E essa relação, ao invés de uma relação de troca, de amadurecimento, é uma relação muitas vezes de dominação um do outro. É exatamente sobre isso que esse livro fala. Ele conta algumas histórias e usa como analogia o aprisionamento do corpo. Ele fala sobre sequestro, utilizando essa análise do sequestro como alguém que é levado para um cativeiro, e lá nesse cativeiro o medo, a distância do que ele ama, a realidade difícil de achar que vai ser morto a qualquer momento e o pensar nas pessoas que o amam de uma forma tão extrema, de uma dor tão forte, que às vezes essa pessoa se desintegra. Às vezes, o distanciamento daquilo que nós temos nos desintegra. A dor e o sofrimento, e às vezes essa relação de dominação, de posse que tem o sequestrador sobre o ser sequestrado, e isso é algo tão extremo na mente humana que acaba desintegrando dentro da cabeça da pessoa, né? O seu próprio eu é esmagado por essa dor, por essa sensação de medo, de morte e de pavor. E aí, várias são feitas as analogias nesse livro sobre essa questão do aprisionamento do corpo. E saindo do aprisionamento do corpo, o Padre Fábio de Mello faz várias indagações e faz várias reflexões. Como muitas vezes, assim como alguém que está sendo aprisionado, alguém que está sequestrado, como muitas vezes nós vivemos relacionamentos que, ao invés de serem relacionamentos que nos amadurecem, que podem ser relacionamentos que nos elevem e que nos tornem seres humanos melhores, muitas vezes os relacionamentos se tornam como exatamente essa analogia do sequestro. Pessoas que entram na nossa vida não para acrescentar, mas pessoas que entram para destruir tudo aquilo que foi formatado, formulado durante os tempos. Quantas pessoas vivem em relacionamentos que aprisionam? Muitas vezes no fogo da paixão, essas pessoas não têm maturidade para compreender e às vezes ela, sem perceber, ela acaba se distanciando às vezes até da família, dos amigos, às vezes até dela mesma. Tem relacionamento entre homem e mulher, que muitas vezes o homem determina até a roupa que ela vai vestir, até o brinco que ela pode usar, até o sorriso que ela deve dar e como dar. E muitas vezes a pessoa, por estar apaixonado, ela se coloca nessa situação de ser dominada, mas que com o tempo, quando a paixão vai diminuindo naturalmente,
tende-se a se transformar em algo mais maduro, essa pessoa vai se perdendo de si, e quando ela se dá conta, muitas vezes ela já é uma outra pessoa. Ela já se transformou num ser extremamente diferente do seu eu. O seu eu que muitas vezes se distancia daquilo que ela mais ama e das pessoas que ela ama por causa de uma paixão que inicialmente achávamos que é amor. Então, no livro Quem Me Roubou de Mim, olha a expressão Quem Me Roubou de Mim, ele fala exatamente isso. Quantas são as relações de dominações que inicialmente ninguém percebe que está sendo dominado. Porque sutilmente a paixão é como uma maçã do amor, né? Que por fora está bela, está doce, no início de uma relação existe a questão daquilo que nós chamamos do fogo, né? Da paixão, muito desejo, muita atração sexual e etc e tal. Então, muita coisa fica encoberta por causa dessa sensação. E quantas vezes também nós não temos maturidade. Hoje em dia a gente se relaciona muito cedo, quase criança, né, entre a adolescência, né, adolescentes que já entram num relacionamento meio que doentio desde o início, e não percebem por quê. E vá dizer que é doentio, né? Vá dizer que, olha, não é assim. Às vezes até uma mãe e o pai diz, meu filho, minha filha, vá devagar. Ah, pai, a mãe, a senhora também é retrógrada, não sei o quê. Quantas vezes a gente vive isso e só percebe com a maturidade, com o tempo? Quantas vezes nós somos roubados de nós mesmos em relacionamento, né? Às vezes até entre relacionamento também, não só entre homem e mulher, mas outras relações. Um trabalho também pode nos roubar de nós mesmos, né? Quando nós somos obrigados ou nos sentimos obrigados por causa apenas do dinheiro, apenas da necessidade, tudo aquilo que a gente faz apenas pela necessidade e aquilo nos modifica, é uma relação de domínio, é uma relação de poder que pode nos aprisionar e pode nos roubar de nós mesmos. Eu acho que é muito rico analisar só o texto inicial desse livro. Quem está me roubando de mim? Então, como eu estava dizendo no início, estava meditando sobre como é bom ter paz. Como a gente pode na vida perder muita coisa, mas quando a gente tem paz, quando a gente deita a cabeça no nosso travesseiro e dorme, quando a gente está dentro das nossas casas e tem silêncio, e na nossa casa se torna ou volta a ser um porto seguro, porque muitas vezes estamos livres de relações de escravidão, de relação de dominação, não tem preço. E quantas pessoas passam por isso, né? E só depois que sai desse círculo vicioso, sai dessa realidade, é que percebe que realmente a paz é um bem maior. A paz nos traz saúde, a paz é muito mais. É tão bom quando se encontra um relacionamento de diversas formas, como disse, não só entre homem e mulher, mas uma relação que chega, deixa sua marca ou fica com a gente, mas se deixar a sua marca e for embora com uma marca positiva ainda melhor. Eu lembrei-me agora, tem o Fábio Júnior, o cantor Fábio Júnior, uma vez ele deu uma resposta, uma entrevista que me fez pensativo. Naturalmente, eu sou muito pensativo. Ele diz assim, perguntaram a ele, ô Fábio, por que os seus relacionamentos não dão certo? Ele olhou assim e disse, quem foi que te disse isso? Todos os meus relacionamentos deu certo. Cada um deixou a sua marca e eu espero ter deixado a minha marca positiva em cada pessoa. Alguns deles, até filhos, presentes de Deus eu tive. Mas todos deram certo. Não é porque acabou que deu errado, né? Então, assim, a gente sabe que se a gente for ao fio da meada, Fábio Júnior, a gente conhece, ele já tem a fama de ter casado várias vezes. Não vamos entrar nesse mérito. Mas a resposta eu achei muito positiva. Porque Oxalá significa tomara que, ou seria bom que. Seria bom que todos os relacionamentos que por alguma realidade tivesse que ter um fim, que deixasse apenas a sua marca positiva e que as pessoas compreendessem que não são donas umas das outras. E por não ser donas umas das outras, passam. E por passar, se ficar uma boa marca, maravilhoso. Que beleza. Mas infelizmente não é assim que acontece. Muitos deixam sequelas,
de ódio, de raiva, mas que a gente possa vencer tudo isso e que os relacionamentos futuros e aqueles que há de vir sejam relacionamentos de amor, de fato, de crescimento, de erguimento e não de escravidão. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Quem me roubou de mim, por favor, se puder tê-lo em casa, é uma bênção muito boa para o nosso crescimento.